E aqui um terceiro ponto, então, para a gente desenvolver. Então a gente já tá, para quem está chegando, muita gente vai chegando e saindo, mas para quem está chegando aí, bom dia, Thalita. Eu estou falando aqui de 3 habilidades ou 3 pontos de atenção para a gente desenvolver esse ano, pensando em ser melhor do que a gente foi ano passado, né? Já falamos aqui de desenvolver um pouco mais a nossa competitividade, e aí isso não é a gente querer ser melhor que todo mundo, né? Ou participar de campeonato, mas principalmente a gente querer ser hoje melhor do que a gente foi ontem, né? Acho que quem é competitivo tem um pouco disso. Depois a gente falou aqui de preparo físico e mental, e isso pensando em desenvolver o surf, tanto na parte física, né, em aptidão física, em pegar mais ondas, maiores ondas, aguentar mais tempo na água, por exemplo, como também ficar mais tranquilo, mais sereno, aguentar ondas maiores, encarar medo, por exemplo. Tudo isso faz parte do treino mental. E aqui a gente fala então do terceiro ponto, a terceira habilidade para a gente desenvolver o surf, que é um pouco do meu conteúdo do que eu trago aqui, que é a parte de conhecimento, né? A gente pensar um pouco mais e desenvolver o próprio conhecimento sobre o esporte que a gente está praticando. E aqui eu falo de 2 tipos de conhecimento básico, né? O primeiro, de como que o nosso ambiente funciona. Por exemplo, a gente surfa numa praia, então a gente depende aí de ondas, a gente depende aí, de um vento, maral, ou terral, ou cruzado. A gente depende, por exemplo, de oscilação de maré, a maré está enchendo, esvaziando, e tudo isso está impactando o surf. Então a gente depende de uma combinação de onda, e aí a onda tem altura, período, direção, espalhamento, vento, maré, bancada, correntes. Todo o funcionamento de uma praia, verão, a areia está mais na parte aérea da praia, as praias estão mais largas, as bancadas estão mais próximas da praia. Chega no inverno, as bancadas estão mais longe da praia, por exemplo. Então a gente depende de uma combinação de vários elementos da natureza para a gente poder pegar onda. E a gente, por exemplo, prevê, né, ou a gente programa o nosso surf, né? Final de semana, vamos para a praia ou não? Vamos ficar aqui, vamos para tal lugar? É com base, por exemplo, nos sites de previsão de ondas. A gente depende de tudo isso para poder praticar o nosso surf. E então não faz sentido a gente não entender sobre isso, né? O surf, ele é um esporte que eu diria que por muito tempo o surfista não se ligou muito em entender como tudo isso funciona. Sempre foi entendido, eu diria, que a galera vai praticando, vai observando e vai aprendendo, né, de doses diárias, digamos, né, quando vai para a praia para poder adquirir esse conhecimento. E, não faz sentido, né? A gente praticar o esporte no meio da praia e não querer entender como ela funciona, por exemplo. E o que eu entendi é que, esse tipo de processo que o surfista sempre teve para aprender como funciona uma praia, uma maré, uma onda, período, por exemplo, leva tempo, né? Imagina tu aprender um pouquinho a cada dia, a cada vez que tu vai para a praia. Então, vamos lá, em 10 anos talvez tu comece a entender como as coisas funcionam de fato, né? Como tudo interage. E por isso que eu comecei a fazer conteúdo, na real. Não precisa ser assim, né? O cara pode acelerar um pouco mais o resultado. Principalmente depois que eu estudei oceanografia, né? Depois que eu fiz 6 anos de oceanografia e estudei a fundo aí como é que funciona, por exemplo, praia, maré, geração de ondas, quebra de ondas. E depois de muito tempo aqui, eu acabei fazendo conteúdo na internet para tentar esclarecer um pouco mais para o surfista, né, como é que funciona o ambiente, a praia, a geração de onda, quebra de onda, como é que a maré interfere no surf, por exemplo. Por isso que uma das coisas que eu estou convidando, né, uma habilidade que eu estou convidando todo mundo que faz parte aqui do movimento, que está acompanhando os conteúdos, eu estou convidando todo mundo aí para conhecer mais sobre oceanografia, por exemplo, sobre como as praias funcionam, porque isso vai desenvolver o surf, não é fato. Por exemplo, desenvolve a nossa habilidade de escolher onde e quando surfar. A partir do momento que eu conheço como os sites de previsão de ondas funcionam, como as praias funcionam, por exemplo, eu começo a ter mais habilidade, mais certeza, mais clareza para olhar para um site de previsão de ondas e saber para qual praia ir, quando não ir, por exemplo. E tudo isso faz parte desse pool de conhecimento que a gente adquire, né? Bom dia para todo mundo que está chegando aí.
Eu estou falando aqui das 3 habilidades para a gente desenvolver esse ano, para fazer desse ano o ano do surf, para a gente dar um passo a mais aí no esporte. Já falei de competitividade, já falei do preparo físico e mental, e agora eu estou falando aqui do conhecimento. Pô, da gente estudar mais, vamos falar assim, né? Estudar um pouco mais sobre como, por exemplo, as praias, previsões de ondas funcionam. E vocês têm aqui no meu perfil uma fonte de conteúdo para entender como praia, onda, vento, maré, como site de previsão de ondas, como tudo isso funciona. Fato que vocês têm aqui em mim essa fonte de conteúdo, beleza? Quem já me acompanha há mais tempo aí, né, já deve ter aprendido bastante coisa. Tenho vários alunos aí também que já aprenderam muito e estão tendo resultado. E quem não me conhece ainda e está chegando novo, vai consumindo os conteúdos aí, que certamente vai ter muita coisa nova e muito conhecimento sendo repassado. Pô, e um outro tipo de conhecimento que o surfista pode desenvolver, até dos próprios movimentos básicos do surf, né? Porque, pô, para tudo na vida a gente busca conhecimento, né? Por exemplo, quando eu mudei de emprego aí em 2018, eu trabalhava instalando equipamento para medir ondas no mar, né? Eu media ondas profissionalmente e tive que estudar muito, né, para trabalhar com isso. E depois de um certo tempo, eu acabei sendo chamado pela empresa, ainda isso foi em 2018, em março de 2018, eu fui chamado pela empresa que fabricava os equipamentos que eu instalava, né, para medir ondas no mar. Eu fui chamado por eles para vender os equipamentos deles aqui no Brasil, né, para desenvolver o negócio, né, para ser o representante deles, para vender equipamento para medir ondas, né, os equipamentos que eu instalava. Eu comecei a trabalhar em 2018 para vender os equipamentos que eu instalava, comecei a vender eles. Nunca fui muito bom em vendas, né? Nunca tinha vendido nada. Então, pô, quando eu comecei a trabalhar para vender esses equipamentos, a primeira coisa que eu tive que fazer, por exemplo, foi estudar vendas. Então, sempre faz muito sentido, né, em várias áreas da nossa vida, por exemplo, como acabei de contar, né? Pô, comecei a trabalhar para vender equipamento para medir ondas. Consequentemente, comecei a estudar vendas para me desenvolver nessa habilidade. E aí no surf, pô, não faz sentido, por exemplo, eu querer surfar melhor se eu não estudar o surf, né? Se eu só depender, por exemplo, daqueles momentos que eu estou na água para desenvolver o esporte. E aí eu convido aí a galera para desenvolver o conhecimento para realmente estudar o surf. Realmente estudar, por exemplo, como site de previsão de ondas funciona, como as praias funcionam. Estudar também, por exemplo, movimentos básicos do surf. Como é que eu dou passada, como é que eu faço, por exemplo, como é que eu distribuo pressão numa prancha, né? E como é que eu, dou cavada, como é que eu dou manobra. Então a gente tem que realmente não só praticar, como também estudar aí na teoria mesmo. Obviamente que a gente não vai passar 100% do tempo estudando, mas uma das habilidades para a gente desenvolver aí, para potencializar o nosso surf, é aumentar o nosso conhecimento. Eu tive até, ano passado eu fechei uma turma aí do curso Mestre das Previsões, e uma das coisas que aconteceram, eu acabei criando aí o conceito da Masterclass dentro do surf, e eu chamei uns amigos aí que também criam conteúdo digital para dar aulas. E uma das Masterclass que aconteceram aí ano passado, no final do ano, por exemplo, foi a Masterclass da biodinâmica ligada ao surf. E, mesmo depois de surfar 25 anos, né, eu tenho acho que mais de 25 anos de surf, se for pensar bem, 25, 27, bota aí desde os 12 anos, 11, 12 anos, tô com 36, uns 25, 27 anos de surf. Tive uma aula irada sobre biodinâmica, que eu não tinha parado para estudar na real, e muitas das manobras que eu erro, por exemplo, cavando, a hora que eu vou chegar no lip, eu não estava mantendo a pressão na perna da frente, por exemplo, não tinha estudado isso ainda. E o cara que estudou isso e me explicou, me jogou uma luz aí, Diego, tu tens que botar mais pressão nessa perna e tal. Então, basicamente, o estudo do movimento básico do surf, distribuição de pressão, me fez aí enxergar que eu tô errando manobra por não estudar direito, por não observar direito, por exemplo. Então, por essa razão que eu decidi aí estudar mais o surf, principalmente essa parte dos movimentos básicos do surf. Vou continuar estudando aqui a minha linha de conteúdo também,
do funcionamento das praias, por exemplo, funcionamento de ondas, para explicar melhor para vocês, mas também vou estudar mais aqui essa parte de movimentos básicos do surf. Tive esse choque que quando eu me liguei que eu não conhecia sobre esse aspecto da distribuição de peso, de pressão, por exemplo, e foi bem interessante para mim. E assim, eu diria que essas são os 3 pontos que eu vou focar bastante esse ano, e convido também quem está acompanhando aqui a focar: conhecimento, preparo físico e mental e competitividade. Criar uma veia competitiva, e realmente essa veia competitiva é realmente eu querer ser melhor. É eu, não ficar muito acomodado, não, só quero dar uma remada, curtir. Acho que tudo bem quem quiser pensar assim, mas elevar um pouco o pensamento em, não, cara, eu não quero só ir ali curtir, eu quero, além de curtir, eu quero pegar mais ondas, eu quero, dar uma manobra melhor. Então, um pouco trazer essa veia da melhoria, da competitividade aí pro nosso esporte. Dá para nós tirar várias lições aí dessas 3 habilidades. Bom, acho que o conteúdo que eu queria trazer era isso mesmo. Essas 3 habilidades para mim são bem interessantes e eu vou trabalhar. E convido para quem ainda não definiu metas para esse ano, para o esporte, principalmente. Eu vou, depois que acabar essa live, eu vou deixar ela no meu perfil. Fala lá para mim, diz lá o que tu pensa em desenvolver. Traça uma meta objetiva que vai te ajudar no esporte. Eu já falei qual vai ser o meu ponto de desenvolvimento esse ano. O meu ponto de desenvolvimento vai ser, além de várias outras coisas, mas só para compartilhando um deles, vai ser, eu botei como meta, meditar por 15 minutos, 3 vezes por semana, todas as semanas. Pensando que isso vai me trazer os benefícios aí, de pegar ondas em mares maiores, me manter mais tranquilo na água, e certamente vai desenvolver o meu surf, meu trabalho, minha vida pessoal, relacionamento, todas as áreas da vida. Então, comenta lá qual é a tua meta para esse ano.